Hoje, nesta Sexta-feira Santa, vamos falar um pouco sobre Judas. Em geral, a gente fala sempre mal de Judas e poucos de nós, em geral, também conhecemos um pouco da vida de Judas. Judas Iscariotes significa que ele nasceu em Cariote, por isso que a cidade onde pertencia o nascido recebia uma espécie de sobrenome da pessoa. E Judá, em hebraico, por incrível que parece, traduz-se como abençoado ou louvado. Este é o significado do nome de Judas. É tão difícil você encontrar, difícil eu acho que é pouco. Acho que ninguém coloca um nome no filho de Judas. Por que será? Se Judas significa o abençoado, o louvado, um filho não mereceria um nome tão significativo quanto este? O problema nosso é o preconceito que existe atrás da imagem, da figura de Judas. O nome de Judas aparece, é o nome que mais aparece no Novo Testamento, por volta de 20 vezes. E Judas, ele não tinha, digamos assim, uma missão tão importante no colégio apostólico, mas ele que é o nome que mais aparece. Aparece mais do que a palavra Pedro. Pedro aparece menos do que Judas. Aí você já vai observando a importância que tem Judas no chamado colégio apostólico. Judas foi um escolhido de Jesus, predileto. Judas foi um dos apóstolos de Jesus. Alguns achavam que ele pertencia ao grupo dos zelotas, que era os sicários, aqueles que tinham a habilidade da guerra e lidavam com espada, que era o instrumento normal de se fazer guerra naquele período. Talvez a pergunta que nós fazemos é por que Jesus escolhe este homem que tinha uma habilidade de guerra, ele tinha a habilidade da espada. Por isso que o texto vai dizer que um deles arranca a orelha de um dos soldados. Quando a gente começa a observar o nome de Judas, sua relação, ele, embora sendo um dos escolhidos de Jesus, ele aparece na lista dos apóstolos como o último dos apóstolos. Basta conferir os textos de Mateus 10 e Marcos 3 e Lucas capítulo 6. Isso é curioso, porque Judas vai aparecer em último lugar, com a definição ainda, aquele que entregou Jesus. Porque nós temos dois Judas que eram apóstolo, o Judas, digamos, o Judas bom e o Judas mau, que é este pelo qual nós sempre falamos mal sobre ele. Judas tinha uma função no colégio apostólico. O que é o colégio apostólico? É o grupo dos apóstolos que seguiam Jesus. A função do Judas era a função de econômico. Ele tinha a bolsa do dinheiro. Talvez aqui começam a aparecer as primeiras dificuldades para a gente entender Judas.
E vocês sabem que a grande dificuldade que nós, especialmente católicos, temos quando nós falamos de dinheiro. A gente gosta de ouvir falar sobre Jesus, sobre Deus, sobre coisas da religião, e a gente não gosta de ouvir falar de dinheiro na igreja. Judas tinha um primeiro defeito. Judas era sovina, seguro demais, interesseiro. Daí talvez começam a aparecer as primeiras dificuldades para entendermos a postura de Judas ou Iscariotes. Judas, segundo João capítulo 12, Judas era um pervertido. Esse é o segundo defeito de Judas. Ele era um homem pervertido, interesseiro, sovina, típico daquele que só se interessava com a parte econômica, financeira. Judas não estava interessado em Jesus Cristo, nem em Deus, nem a salvação. Quando Jesus visita Marta e ela derrama sobre os pés de Jesus um perfume caríssimo, Judas interfere. Mas para que derramar um perfume tão caro nos pés de um homem? Judas não tinha interesse nenhum por Jesus Cristo. Talvez muitos cristãos hoje são iguais a Judas, não tem interesse nenhum sobre Jesus como Salvador. Este perfume derramado aos pés de Jesus custaria naquela época 300 denários. E ele, como sovina, preocupado, achando que, ele disse, se esse dinheiro fosse dado aos pobres, teria muito mais valor e interesse. Quantos cristãos hoje fazem assim? A gente não pode investir em grandes coisas da fé. Vamos investir somente nos pobres. Por que será que esse interesse exagerado de Judas? Judas era ladrão. Era ladrão. E esse era o grande defeito de Judas. Judas era ladrão porque ele guardava a bolsa. E com certeza roubava-se o que nela se depositava. Que situação que o nosso querido Judas se meteu. Todo o dinheiro enfiado naquela bolsa, Judas tirava um pouquinho. São os ladrões sociais. Os nossos fundos sociais do governo municipal, das pessoas que metem a mão, dos governos estaduais, federais. O Judas não é uma figura extinta, uma figura moderna, atual. Haja visto ultimamente na construção dos estádios para os jogos da Copa. Ali muitos Judas meteram a mão na bolsa. E tudo que se depositava, Judas roubava um pouquinho para si. Ali começam os problemas de Judas. Judas era um homem que pensava pequeno. Judas não pensava grande. Agora, talvez o grande mistério para nós, a grande pergunta é esta: por que Jesus manteve Judas no grupo? Se Jesus conhecia os 12 apóstolos, por que será que Jesus não tirou Judas do grupo? Por que será que Jesus não conhecia Judas? Por
que será que Judas era amigo de Jesus? Será que não está em Judas o questionamento que os que nos traem são os amigos? E os inimigos nunca nos traem. Quem nos trai são os amigos, irmãos. Você pode escrever, pode saber, pode fazer a lista dos que lhe traem. São os amigos. Aqueles amigos que a gente pensa que era amigo. E Judas, ele foi tão vil que ele traiu Jesus por 30 moedas. Que era o preço de um escravo naquela época. É um preço baratíssimo. Judas não era inteligente, não era um ladrão perspicaz. Judas era um ladrão burro, era uma espécie de mula que existia naquele tempo. Judas negociou Jesus por um precinho tão pequeno. O Evangelho de Mateus e de Marcos diz que Judas vendeu Jesus motivado pela avareza. Judas, ele nem planejou vender Jesus, foi na hora, negócio da hora. Chegaram os inimigos, fizeram a proposta e Judas acatou a proposta. Judas não soube negociar. Judas não foi um ladrão inteligente, como nós temos hoje os ladrões inteligentes, né? São os grandes banqueiros, os grandes traficantes, as grandes máfias que são inteligentes. Elas não são Judas, não, irmão. O Judas é aquele que é vil, aquele que é pequeno, aquele que trai por qualquer coisa. Por qualquer coisa ele fica indelicado, por qualquer coisa ele se afasta, por qualquer coisa ele não fica mais com você. Judas não planejou a morte de Jesus, nem vendê-lo, porque Judas era tão ingênuo que ele não percebeu a consequência daquela venda de Jesus. Lucas e João lembram que simplesmente Judas ele era um subordinado às autoridades. As autoridades chegaram e fizeram a proposta para Judas. As pessoas que estavam ali não conheciam Jesus. E quem conhecia Jesus era o grupo dos apóstolos, mormente Judas. Por isso que Judas pega os soldados e os levam para o monte, porque Judas sabia onde estava Jesus. Judas tem outra característica do Evangelho. Judas, enquanto ele agia como pessoa humana, não era tanto ofensivo. Mas o Evangelho lembra que o demônio Satanás entrou em Judas. E o Satanás entra na vida de Judas para dissolver, para que Judas se convencesse de que vender Jesus poderia ser um bom negócio para ele. Mas Judas era ingênuo. Quem leu a Divina Comédia de Dante Alighieri coloca Judas no pior lugar dos infernos. Porque a ideia que nós temos de Judas é que ele foi um dos piores assassinos. E Dante coloca Judas mais distante do que Brutus e Cássius, que eram imperadores do antigo Império Romano, que mataram seus próprios pais para conseguir a cadeira do seu reinado. E a Judas também, ele fez este tipo de coisa. Esses Brutus e Cássius foram assassinos de Júlio César. Por isso que Dante coloca Judas junto no inferno, para mostrar onde Judas deveria estar. Judas era avaro e preocupado consigo mesmo. Irmão, quantas vezes nós deixamos Judas
agir na nossa vida, com a nossa preocupação conosco mesmo. Judas, ele recebe uma bagatela para trair Jesus. Nós entregamos Jesus, nós traímos Jesus, nós pecamos por uma bagatela, por um precinho barato. Nós deixamos o caminho do reino, nós deixamos o caminho do Senhor por pequenas e pouquíssimas coisas. O nosso abandono para com Deus, para com a igreja, para com Jesus e para a traição dos amigos é por coisinhas pequenas e minúsculas que nós não conseguimos digerir. Esta foi a atitude de Judas. Judas, no entanto, ele era a cabeça pensante do grupo dos apóstolos. Outra característica muito interessante de Judas, porque dos 12 ali, por que será que eles foram procurar Judas? Por que não procuraram Pedro, João, Mateus, os outros? Por que não procuraram Judas? Porque Judas era inteligente. Judas, ele tinha estratégia, porque certamente ele era um guerreiro, mas só que ele era burro no fundo. Quando ele tinha que agir, ele não conseguia. Judas era do movimento libertário, que largou tudo para seguir Jesus, não é impressionante? Judas tinha uma proposta de libertação para Israel. Vamos dizer numa linguagem moderna do século 20, 21, Judas era um guerreiro. Ele deixou tudo isto para seguir Jesus. Mas só que o seu coração ficou preso ainda ao seu passado. Judas, ele viu todos os milagres de Jesus. Judas seguiu todos os passos de Jesus. Judas viu tudo que o Senhor fez, mas isso não o convenceu. Irmão, nós vamos na igreja a vida toda e a gente não se convence. Nós ouvimos a palavra nos toca, mas a palavra não nos move, a gente não muda. Nós seguimos, terminamos ano e começamos ano do mesmo jeitinho. E Judas também não se moveu com tudo que ele havia visto. Isso não é impressionante? Mas por que será? Porque Judas se decepcionou com Jesus. Você quer perder um amigo, perder uma pessoa, decepcione-a. O dia que você decepcionar uma pessoa, porque as pessoas nos procuram por aquilo que elas querem receber de nós. E Judas se decepcionou com Jesus, por quê? Porque Judas, na cabecinha dele, ele pensava que Jesus fosse o salvador, guerreiro ou guerrilheiro de Israel. Isto não aconteceu. Judas abriu uma brecha para que Satanás devastasse a sua vida. Judas carregava um nome santo, abençoado, mas ele se convenceu pela força de Satanás, que entrou na sua vida, e o Evangelho diz que Satanás entrou na vida de Judas. E Judas traiu Jesus por um precinho tão pequeno, tão vil. E é isto, irmão, o nosso Judas, que traz Jesus por um preço tão pequeno, daqueles que se afastam do templo, por coisas tão pequenas. Certamente você conhece muita gente que se afastou da igreja. Pergunte para ela por que ela deixou a igreja, por que ela mudou de religião, por que ela não está mais conosco. Você vai conferir e vai perceber que foi por coisas tão pequenas e pessoais. Não foi por questão de fé. Judas, ele foi um homem conformado com Jesus Cristo e com a sua mensagem. Por isso que ele não voltou a Jesus. Ele se decepcionou e se desesperou. E o Evangelho lembra que ele se enforcou finalmente. Judas não deu tempo para se arrepender.
Judas não se arrependeu do seu pecado. E é esse o nosso pecado. Nós continuamos fazendo as mesmas coisas e nós não nos arrependemos daquilo que nós fizemos. E Judas, por não conseguir isto, ele acabou se suicidando. Porque ele achou talvez que o melhor caminho seria este. Você, querido irmão, querida irmã que está aqui hoje, o que Judas representa para você? Será que nós não temos sempre um pouquinho de Judas na nossa vida? De pé.